Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro da nossa disciplina. Nossa disciplina que é o direito penal. E no direito penal, como vocês já sabem, nós estamos trabalhando os crimes em espécie. Existe uma variedade de crimes em espécie no catálogo brasileiro. Não apenas no Código Penal, mas em diversas leis especiais também. Todavia, o nosso objeto de estudo é o Código Penal. É a parte especial do Código Penal. A parte especial que vai do artigo 121 ao artigo 361. Todavia, os crimes em espécie, eles vão do artigo 121 ao artigo 359-H do Código Penal. E nós estamos objetivamente trabalhando o título 11 do Código Penal, que são os crimes contra a administração pública. O bem jurídico atingido é a administração pública. Nós temos basicamente, tirando o capítulo dos crimes contra as finanças públicas, 3 capítulos do Código Penal dos crimes contra a administração. O primeiro nós já vimos, capítulo 1, os crimes funcionais, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Dali nós fomos para o capítulo 2. E no capítulo 2 a gente trabalhou os crimes praticados por particular contra a administração em geral. E nós estamos agora, então, no capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. Nós começamos lá no iniciozinho falando de reingresso do estrangeiro expulso. Dali, nós fomos para o crime de denunciação caluniosa. Da denunciação caluniosa, nós fomos para o crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. Dali fomos para a autoacusação falsa. Depois, para o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Depois, dali, um subtipo do 343, uma forma peculiar de corrupção. Depois, o 344, que é coação no curso do processo. Dali fomos para o 345, crime de exercício arbitrário das próprias razões, único crime de ação penal privada dos crimes contra a administração pública. Depois, um subtipo, que é o 346. Dali fomos para o 347, que é a fraude processual, e entramos nos favorecimentos. Favorecimento pessoal, favorecimento real, próprio, favorecimento real impróprio. Abuso de poder está revogado. Depois fomos para os crimes de presos. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Evasão mediante violência contra a pessoa. Arrebatamento de preso. Motim de presos. Depois os crimes de advogados. Patrocínio infiel. Patrocínio simultâneo. Patrocínio sucessivo ou tergiversação. E falamos também sobre exploração de prestígio. Depois da exploração de prestígio, a gente foi para o crime de violência ou fraude em arrematação judicial. E foi aí que nós paramos. Agora nós vamos fechar o capítulo 3. E agora a gente fecha o capítulo 3 com um artigo, com um tipo penal que leva um nome bem grande, mas o crime ele é bem tranquilo de entender. O crime é o de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito.
sobre perda ou suspensão de direito. Aqui está. Esse é o nosso objetivo, trabalhar esse delito. Ao todo, nós trabalharemos 12 itens sobre esse tipo penal. Bora então? Começamos sempre com o número 1. Dispositivo legal. O dispositivo legal está, obviamente, no artigo 359 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo, por favor. Artigo 359. Já vamos pegar aqui a rúbrica marginal. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Vamos ver a leitura do tipo. Acompanhem. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Aqui está, certo? O número 2, amigos, que eu vou trabalhar agora com vocês, é uma introdução, para que vocês entendam o que é esse crime. E podem ter certeza que essa introdução vai ser muito importante, certo? Muito importante. Uma pessoa, ela foi suspensa ou foi privada por decisão judicial de exercer uma função. Ou ela foi suspensa ou privada de exercer uma atividade, ou um direito, ou uma autoridade, ou um munus. O que ela está sendo? Pensem comigo, ela está sendo desobediente. Então vocês hão de concordar comigo que o que nós temos aqui, certo? É uma modalidade especial do crime, é uma modalidade especial do delito de desobediência. Só que o delito de desobediência nós já temos previsto. Está lá no artigo 330 do Código Penal. É um crime praticado por particular. Está aqui, ó. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Nós já temos esse crime. E aí vem de novo o 359. E aí vem o 359 de novo. Aí fica difícil entender, não é verdade? Não é tão difícil assim, meus amigos. Não é tão difícil assim. Por quê? Nos 2 crimes, nós vamos ter uma desobediência. Tanto no 330 como no 359. Nós vamos ter uma desobediência emanada de um funcionário público. Só que em um conflito aparente dessas 2 normas, vai prevalecer o 359 nesse caso. Por quê? Porque o 330 é genérico. E o 359 traz elementos especializantes. Ou seja, tu não está desobedecendo qualquer ordem. Tu está desobedecendo, primeiro, ordem judicial, decisão judicial, e de exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus. Então, o 359, ele tem tudo o que o 330 tem, com algo mais, que nós chamamos de elementos especializantes. Então, no conflito aparente de normas, prevalece o artigo 359 pelo princípio da especialidade. Certo?
Show de bola. Item 3. Objetividade jurídica. Objetividade jurídica, pessoal. Bom, fere quem? Fere a administração da justiça, protege contra rebeldia e desobediência. A administração da justiça ainda sofre com o quê? Com o descrédito e, sobretudo, seu desprestígio. Descrédito e desprestígio da administração da justiça. Aqui está a objetividade jurídica. Se tem amigos aqui, certo? Decisão judicial que determinou a perda ou suspensão de direitos, essas pessoas não podem exercer essas funções, essas atividades, esses direitos, essas autoridades, esses mundos. Isso é um descrédito para a administração, prejudica a administração da justiça. Por isso está aqui o item 3. Certo? Item 4. Vamos para o item 4. Objeto material. Bom, o objeto material, amigos, são todos aquelas cinco prerrogativas que nós temos. A primeira, função. A segunda, atividade. A terceira, direito. A quarta, autoridade. E a quinta, o munus. Tudo aqui é o objeto material. O que é função? Função, amigos, é a prática de ato inerente a cargo ou emprego. Talvez o indivíduo não possa exercer esses atos inerentes a cargo ou emprego e decide exercer. Comete o crime. Atividade, o que é? Qualquer tipo de diligência.
qualquer tipo de diligência inerente à profissão, ofício ou ministério. Direito. Direito é uma prerrogativa de realizar algum comportamento. Prerrogativa de realizar algum comportamento. Autoridade. Poder de emitir ordens. E exigir o seu cumprimento. E o munus? Munus é o encargo atribuído a alguém e decorrente de lei ou de decisão judicial. O sujeito perde alguma dessas prerrogativas aqui. Ele perde, meus amigos, a função, ele perde a atividade, perde o direito, perde a autoridade, perde o munus por decisão judicial. Mas ele exerce essas prerrogativas. Isso é o crime. Aqui está o objeto material. Não está difícil de entender. Ok? Entramos no ponto mais importante do crime agora. Item número 5. Núcleo do tipo. Também é o ponto mais importante porque é onde pode vir em prova. Então eu vou querer muita atenção de vocês aqui. O verbo. Em primeiro lugar, o verbo é exercer. Desempenho, desempenhar. Mas desempenhar o que, pessoal? Desempenhar uma função, desempenhar uma atividade, desempenhar um direito, desempenhar uma autoridade, desempenhar um munus. Certo? Só que agora vem o grande segredo. Tem que ter uma determinação judicial. Certo? Tem que ter uma decisão judicial, uma determinação judicial. Essa determinação judicial amigos, ela deve possuir conteúdo penal.
É isso que vocês têm que cuidar na prova. Isso é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Teve um julgado que se discutiu se era crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, sobre envolvimento de autoridade de condomínio. O STF entendeu como fato atípico. Tem que ser de conteúdo penal, certo? Conteúdo penal que pode ser provisório, decisão provisória, ou definitiva. Com trânsito em julgado para acusação ou para defesa. E aí fica nítido. Fica nítido, meus amigos, alguns detalhes muito importantes aqui. Certo? O tipo penal em análise, ele se destina a punir o descumprimento voluntário às decisões atinentes aos chamados efeitos da condenação. Que ficam lá no artigo 92 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Chegamos no objetivo do núcleo do tipo. E voei, né? Mas vamos lá que nós vamos chegar no 92. Eu já estou no 82. (92) aqui, ó. São também efeitos da condenação: a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade superior a 1 ano, abuso de poder, quando aplicada a incapacidade para exercício do poder familiar, tutela ou curatela, inabilitação para dirigir veículo quando utilizado meio para a prática de crime doloso. Ou seja, está aqui. Ou seja, é para evitar essas determinações, essas prerrogativas decorrentes dos efeitos da condenação, certo? Ou até mesmo de decisões judiciais transitadas em julgado a título de pena, com uma exceção, do artigo 47. O artigo 47 traz interdição temporária de direitos. Se o sujeito fizer isso aqui, num primeiro momento passa a impressão que ele comete o crime do artigo 359, porque ele não poderia fazer isso, né, por decisão judicial, e está fazendo. Só que nós temos o artigo 44, parágrafo 4º, que diz que a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Então, amigos, a pena de interdição temporária de direitos, se o indivíduo decidir cumprir aquilo que ele não pode, aqueles direitos que ele não pode, que ele está interditado, ele não vai cometer o crime do artigo 359. Ele vai ter a pena convertida em pena privativa de liberdade. Pode ter certeza que para ele é pior. Para ele é pior. Certo? Voltamos para o 359.
colocar uma frasezinha aqui. Desobediência à decisão de natureza administrativa. A pergunta que eu quero fazer é muito simples. Será que nesse caso caracteriza o crime do artigo 359? A resposta é não. Não por quê, pessoal? Porque o crime reclama, afronta a decisão judicial. Olhem aqui, ó. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão o quê? O que diz o finalzinho ali? Por decisão judicial. Se foi uma suspensão de prerrogativa por uma decisão de autoridade administrativa, não é o crime do 359. Mas eu estou dizendo que não é crime? Não. Eu não estou dizendo que não é crime. Eu estou dizendo que é crime, mas não é esse. O crime vai ser o do 205. Aqui está o 205, ó. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Se for decisão administrativa, é o 205. Se for decisão judicial, é o 359. Simples assim. Ok? Saímos do núcleo do tipo. Agora só vai, né? Entramos no item 6. Sujeito ativo. Vocês já devem ter percebido. Vocês já devem ter se dado conta. Nós estamos falando aqui de um crime próprio ou especial. Ou seja, demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que pode cometer. Não é qualquer pessoa que pode praticar. Somente pode cometer esse crime quem está... deixa eu voltar para o 359, que eu não voltei aqui. Somente aquele que está suspenso ou privado por decisão judicial, né? Somente essa pessoa. Então, muito cuidado, amigos. Se vier uma questão dizendo que o crime do artigo 359 é um crime comum, não. Ele é um crime próprio ou especial. 7. Sujeito passivo. Aqui a gente tem um sujeito passivo único, fácil de entender. É o Estado, unicamente o Estado. Não tem sujeito passivo direto ou imediato.
ok? O sujeito ativo é o 5. Eu numerei errado. O próximo agora é o 8, elemento subjetivo. O elemento subjetivo, meus amigos, aqui é o dolo. Lembrando, né, que todos os crimes contra a administração pública são puramente dolosos. Os únicos crimes culposos é o peculato culposo, lá do capítulo 1, certo? E depois do capítulo 3, o crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, no 351, parágrafo 4º. Todos os outros é dolo. Esse aqui é só o dolo geral. Não exige uma finalidade específica. Basta o sujeito suspenso ou privado por decisão judicial decidir desempenhar função, atividade, direito, autoridade ou munus. E o crime está consumado. Certo? 9. O artigo 359 é um crime formal. Crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. Ou seja, o crime se consuma no momento que o sujeito exerce a função, a atividade, o direito, a autoridade ou o munus. Mesmo que não ocorra o resultado naturalístico, mesmo que não ocorra a modificação no mundo exterior, mesmo que não haja prejuízo para a administração da justiça, o crime automaticamente está consumado. A tentativa, nesse caso, é possível quando o crime for plurissubsistente. Quando o crime for plurissubsistente, certo? Puder ser o iter criminis fracionado, não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, está resolvido. O crime está tentado. A pena é um crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços. Ok? Ação penal. Vamos aplicar agora. Número 10, ação penal. Obviamente, vocês já sabem qual é a ação penal. Estamos falando de ação penal pública incondicionada. O titular da ação penal é o Ministério Público, exerce o direito de ação, oferecendo a denúncia. Lembrando que os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada. A exceção é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 345 do Código Penal, que quando não houver violência, se procede mediante queixa, ou seja, é de ação penal privada. Número 11.
Lei 9.099 de 95. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. A gente sempre toma por base a pena, não é verdade? Para saber, a gente toma por base a pena. Detenção é o indício de que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. É um indício de que se aplica a Lei 9.099. Mas a gente tem que conferir. Em 3 meses, aumentou o indício e bateu ali, né? 2 anos, podendo substituir por multa. É uma infração de menor potencial ofensivo, aplica-se a Lei 9.099 de 95, ou seja, o sujeito será processado e julgado pelos juizados especiais criminais, tendo direito aos institutos penalizadores, tanto transação penal, como também suspensão condicional do processo. Penúltimo item. Artigo 359 e Lei de Falências. Pessoal, cuidem, porque às vezes a gente tem o mesmo crime em lei especial e nesse caso vai prevalecer a lei especial, certo? Nós temos na Lei de Falências o artigo 176 da Lei 11.101 de 2005. Lei 11.101/05. Está aqui. Vamos lá para o artigo 176. Vamos ver o que diz. Estamos chegando lá. Qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial nos termos dessa lei, da Lei de Falências. A pena é de 1 a 4 anos, ou seja, nem se trata de infração de menor potencial ofensivo. Aqui é uma infração de médio potencial ofensivo, para ser admitido o suficiente a suspensão condicional do processo. Número 13, artigo 359 e CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Aí nós também temos a lei especial prevalecendo. No artigo 307 da Lei 9.503 de 97. Vamos dar uma olhada? Vamos sair daqui.
Sempre no Planalto, para garantir. Compilado Planalto. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Pela lei especial prevalece o Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Então cuidem, amigos, dessas duas exceções que aí estão. Boas exceções para cair em prova. Bom, assim a gente fecha o capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça, certo? Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada, daqui uns minutinhos então estamos de volta. Aguardo vocês, valeu meus amigos, tudo de bom, tchau, tchau.